Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Birigui. Eu sou a Tatiele, PCNP de Matemática, e estarei conduzindo o ATPC de hoje com vocês. O nosso tema continua sendo flexibilização curricular, onde nós vamos finalizar hoje todo um processo de formação sobre essa temática, onde nós iniciamos com o ATPC com a PCNP Renata de Educação Especial, onde ela explicou de uma forma mais ampla sobre a nossa educação especial, os nossos alunos público-alvo, quais são os tipos de deficiência que nós temos e como trabalhar as características de cada deficiência e os pontos importantes que nós precisamos analisar para fazer as nossas atividades flexibilizadas ou adaptadas para esses alunos público-alvo. No último ATPC, nós focamos mais na flexibilização para cada área do conhecimento e para cada disciplina específica, montando atividades flexibilizadas para uma sequência didática específica. E hoje, para finalizar esse tema, nós vamos colocar você, professor, para praticar todas as formações e conhecimentos adquiridos e colocar a mão na massa fazendo uma atividade flexibilizada. Então, nosso tema hoje continua sendo a flexibilização curricular, porém em uma abordagem prática. Então, quais são os objetivos do nosso ATPC de hoje? Promover a formação continuada dos nossos professores da Diretoria de Ensino de Birigui, subsidiar a construção de uma flexibilização curricular, analisar um estudo de caso para a construção dessa flexibilização curricular e refletir sobre as possibilidades de flexibilização curricular com base no estudo de caso que nós iremos analisar. Então, para atingir os objetivos mencionados, o nosso percurso formativo, ele se inicia com uma sensibilização e, através dela, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o princípio da educação inclusiva. Logo após, nós faremos uma retomada de alguns pontos importantes que nós vimos no último ATPC, partindo para a problematização, onde nós iremos fazer a análise de um estudo de caso específico de um aluno público-alvo, prosseguindo para a mão na massa, onde nós queremos que você, professor, monte uma atividade flexibilizada para esse aluno nosso do estudo de caso, lembrando que Paulo Freire sempre comentava que a educação nada mais é do que nós colocarmos em prática todo o conhecimento nosso adquirido. Então, esse ATPC vai ser o momento que nós vamos, então, praticar todas as formações sobre a educação especial. E, para finalizar, nós teremos o fechamento e a avaliação. Lembrando que a avaliação é muito importante para que nós aqui da Diretoria de Ensino refletimos sobre as nossas formações, sobre os temas que vocês gostariam de estar vendo nas próximas ATPCs, para que a gente possa sempre estar apoiando o máximo possível vocês nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, para iniciar o nosso percurso, nós começamos com a sensibilização. Então, nós vamos analisar uma imagem. Tá? Nessa imagem nós temos um homem sentado numa cadeira, como se realmente fosse um professor, um orientador, e na frente dele nós temos vários animais de diferentes tipos, Tem um elefante, um pinguim, uma foca, um peixe, um lobo e um macaco. E ele dá a seguinte instrução: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, analisando o contexto dessa imagem, pensando no nosso tema sobre flexibilização curricular, nos nossos alunos público-alvo da educação especial. Como eu posso analisar, então, essa imagem, transferindo, associando ela para a nossa realidade do dia a dia em sala de aula, de repente com alguma conduta que em algum momento, no meu ensino-aprendizagem, na minha abordagem dentro da sala de aula, talvez eu já tenha feito, a mesma ação desse orientador da imagem. Será que realmente ele está fazendo uma seleção justa? Será que ele pediu para que todos esses animais subam naquela árvore é uma justiça? Pensando que, assim como nessa imagem, o reino animal tem as suas diversidades, dentro da minha sala de aula eu também tenho as minhas diversidades, uma sala de aula heterogênea,
não só pensando no meu aluno da educação especial, mas pensando de um modo geral. Todos os meus alunos vão ter potencialidades e dificuldades específicas dele, né? Sendo da educação especial ou não. Então, será que realmente eu atribuir o mesmo exame, a mesma prova, o mesmo objetivo para eles é justo? Então, pensando nessa imagem, vamos então estar refletindo, né, através dela, para fazer uma reflexão mesmo do meu processo de ensino em sala de aula, né? Se eu realmente estou fazendo a justiça para esses meus alunos. Então, primeira pergunta. Vocês acreditam que no contexto dessa imagem houve equidade? Então, no último ATPC nós falamos muito sobre a diferença de igualdade e equidade, né? Igualdade é eu fornecer a mesma atividade ou o mesmo objeto para todas as pessoas. Equidade é eu adaptar, eu flexibilizar essas atividades e esses objetos para as limitações e necessidades que aquela determinada pessoa precisa para aquele momento. Então, na imagem, né, do orientador com os animais, ele realmente forneceu essa equidade aos animais, né? Ou a justiça que ele propôs ali não era tão justa assim, né? Era uma igualdade, mas que ele já sabia que facilitaria para alguns animais e seria uma dificuldade muito grande para outros, né? Será que ali o meu peixe que estava dentro do aquário, ele conseguiria sair dali, escalar uma árvore? Será que isso era possível ele fazer? Então, será que ele pensou nessas possibilidades, né, na justiça que ele falou que ele estava promovendo, em fazer o mesmo exame com todos os animais? Será que eu penso nessa justiça na minha sala de aula, quando eu vou montar uma atividade para o meu aluno, mesmo sabendo que alguns terão mais dificuldade que outros para executar aquela determinada atividade? Próxima reflexão. Qual a diferença entre justiça e igualdade? Será que todos podem ser tratados da mesma forma? Né? Então, associando a nossa sala de aula ao nosso dia a dia, será que eu posso tratar todos os alunos da mesma forma, principalmente esses alunos da educação especial, o público-alvo, né, que nós estamos trabalhando hoje no nosso tema do ATPC? Será que realmente a igualdade é eu montar uma mesma atividade flexibilizada para todos os meus alunos? Né? Será que é isso que eles necessitam? Será que é isso que é fazer justiça em sala de aula? De repente eu tenho um aluno que ele é muito bom na oralidade, muito bom. Ele consegue montar seminários excelentes, mas na hora que ele precisa focar numa determinada atividade escrita, ele não consegue. Então, será que seria justo da minha parte, durante o ano inteiro, só montar atividades e avaliações escritas, sabendo que não é a potencialidade dele? E para o meu aluno da educação especial? Se eu sei que ele tem uma determinada limitação e que eu preciso fazer essa flexibilização, se eu não faço e dou a ele a mesma atividade que para todo o restante da sala, será que eu estou exercendo essa justiça com o meu aluno? O que poderia ser feito para que houvesse justiça de verdade nessa situação? Então, eu sei que eu tenho uma proposta, né, do que os meus alunos devem fazer, do que os animais devem fazer nesse caso da imagem, e eu tenho um objetivo onde eu quero que eles cheguem, né? Então eu tenho uma habilidade a ser desenvolvida, mas o caminho que o meu aluno vai traçar até conseguir dominar essa habilidade, ele precisa ser o mesmo? Ou será que eu posso usar metodologias e estratégias diversificadas para atingir o objetivo que eu quero, para atingir a aprendizagem dessa habilidade do meu aluno? Então, principalmente o meu público-alvo da educação especial, eu preciso fazer a sondagem em que parte do conhecimento ele se encontra, focar em qual conteúdo eu tenho que desenvolver com esse meu aluno e, a partir dali, tratar caminhos, né, diversos, dependendo das limitações que ele tem, para que ele consiga chegar naquele objetivo. Não tem uma única rua, um único caminho que eu posso seguir com os meus alunos, né? Eu tenho metodologias diversas que eu posso utilizar para atingir, né? Não me importa se foi oralmente, se for de forma escrita, né? Se foi utilizando concreto, se foi utilizando imagens, desde que ele atinja o objetivo esperado para aquela aula que eu preparei. E para finalizar essa parte de reflexão, o professor pode tratar todos igualmente, como aconteceu nesta imagem? Então, é esse tipo
de conduta que eu preciso ter dentro da minha sala de aula para que eu realmente desenvolva as habilidades e competências esperadas nos meus alunos? Né? Será que é esse tipo de postura que eu tenho que ter, tratar todos igual, da mesma forma, com as mesmas atividades? Ou não? Eu preciso pensar sim na especificidade de cada aluno, nas flexibilizações que eu tenho que fazer e em um olhar especial para o nosso público-alvo da educação especial. Então, depois de todas essas reflexões, retomando um ponto importante que nós trabalhamos no último ATPC, é a diferença de igualdade e equidade que eu tenho que entender para realmente ter uma educação inclusiva. Então, a igualdade no nosso desenho é eu entregar uma bicicleta para todo mundo. Porém, tem pessoas que pela altura da bicicleta vão ter mais dificuldade ou mais facilidade. E eu tenho o exemplo da minha aluna aí com deficiência cadeirante, que ela não consegue nem sair do lugar. Então eu fui justa, dando igualdade a todos, onde uns conseguiram avançar rapidamente, outros avançaram um pouco mais lento, e o meu aluno, nesse caso, com deficiência, ficou parado no mesmo lugar, não conseguiu andar um passo que seja, não conseguiu movimentar um pouquinho com a bicicleta, porque eu fui igualitária com todos, eu entreguei a mesma bicicleta a todos? Ou, na verdade, o que eu preciso exercer pensando na minha educação inclusiva é a equidade, onde sim, eu quero que todos andem de bicicleta, avancem, porém eu adaptei, eu flexibilizei a bicicleta para a realidade, né, a bicicleta para a realidade e para limitação de cada pessoa, né? Então, o menininho que era menor, uma bicicleta menor, o meu aluno que tinha deficiência física, uma bicicleta adaptada. Então, é esse panorama que eu tenho que pensar quando eu for construir as minhas atividades flexibilizadas. Como que eu posso modificá-las para atender a necessidade do meu aluno público-alvo naquele momento, para que ele prossiga no seu processo de aprendizagem. Então, retomando alguns pontos importantes, começamos com a construção e efetivação da flexibilização curricular. Então, uma frase muito importante, trabalhada no último ATPC. O planejamento das atividades de flexibilização curricular deve abranger as especificidades de cada aluno público-alvo da educação especial. Então, eu preciso planejar as minhas atividades flexibilizando nas limitações que o meu aluno público-alvo precisa. Então, a primeira parte é eu fazer uma sondagem com esse público-alvo, com este aluno. Eu preciso entender, quais são as características, quais são as potencialidades dele, quais estratégias eu devo seguir para que eu tenha um resultado mais positivo, mais esperado, para que ele avance na aprendizagem dele. Então, eu preciso analisar, sondar a situação, para a partir daí eu flexibilizá-la de uma maneira que evidencie as potencialidades desse meu aluno e ele consiga realmente progredir na aprendizagem dele. Então, focando nos 5 pontos, 5 pilares fundamentais que eu preciso pensar quando eu for montar a minha atividade flexibilizada. Então, primeiro, alteração do nível de abstração das atividades lúdicas, música, teatro, colagem, desenho, jogos e atividades multissensoriais. Então, para os meus alunos de um modo geral, eu preciso já diversificar nas minhas metodologias. Específico para o meu aluno da educação especial, eu preciso pensar muito mais nessas situações. Eles precisam do concreto, eles precisam da imagem, eles precisam do visual, para que ele tenha um entendimento melhor, da abstração que acontece ali na minha atividade. Tá? Então, eu preciso focar nessa parte, de não ser só algo escrito, que tenha algo que chame mais a atenção dele, que prenda mais o foco e que faça com que ele associe, aquela música, aquela imagem, aquele jogo com o conteúdo abstrato que vocês estavam trabalhando com ele. Segundo ponto, alteração do tempo para a realização das atividades. Por mais que eu flexibilize a minha atividade, então os meus alunos de modo geral estão fazendo a atividade do caderno do aluno e eu flexibilizei ela para o meu público-alvo da educação especial.
Porém, mesmo a atividade flexibilizada, talvez o seu aluno ainda demande de um tempo maior para a realização. Então, o professor precisa ter esse olhar para não tentar apressar o seu aluno e fazer com que ele pule algumas etapas do processo de aprendizagem, porque aí talvez possa ficar lacunas que prejudiquem muito mais o avanço dele, né? Então, nós precisamos ter esse olhar para ter um entendimento de qual tempo realmente o meu aluno da educação especial vai necessitar para realizar aquela determinada atividade. Terceiro ponto, foco em conteúdos básicos e essenciais do currículo. Então eu preciso focar, eu tenho lá uma habilidade específica que eu vou trabalhar com a minha turma, não necessariamente eu preciso trabalhar todos os conteúdos daquela situação de aprendizagem, todas as habilidades que me pede. Através da sondagem que eu fiz com o meu aluno público-alvo, eu vou focar então em qual conteúdo é extremamente necessário para que ele avance no seu aprendizado. A alteração do nível de dificuldade para a realização da atividade. Então, eu preciso saber, né, em qual estágio cognitivo o meu aluno se encontra para fazer então a adequação dessa dificuldade da comanda da atividade. E por fim, retomada ou repetição das habilidades. Então, nós, professores, né, já sabemos o quanto é fundamental fazer essa recuperação com os nossos alunos, a recuperação contínua que constantemente nós estamos fazendo, principalmente então com o meu aluno da educação especial, que necessita mais ainda desse olhar, dessa retomada, né, para que ele lembre dos conceitos anteriores que já foram trabalhados com ele. Então, depois de retomar todo esse processo, né, do que é de refletir sobre a nossa prática e de retomar todo esse processo do que é fundamental que eu analise na hora de construir a minha atividade flexibilizada, nós vamos então pensar num aluno específico para fazer a nossa análise do estudo de caso. Então, hoje nós temos o aluno Pedro, e o aluno Pedro ele tem algumas características que eu tenho que levar em consideração para quando eu for montar a minha atividade flexibilizada. Então, primeiro, ele tem um bom relacionamento com os professores e com os colegas de sala. Então, aqui eu já sei que se eu quiser ter um aluno tutor para ajudar o Pedro, ou montar atividades em grupo para inserir ele, né, nesse contexto mais social, eu posso. Segundo ponto, o aluno realiza atividade de leitura, necessitando de apoio durante a mesma, pois apresenta dificuldade em acompanhar. Então, eu já percebi que o meu aluno ele consegue fazer a leitura, porém ele precisa de um apoio. Então, o professor tem que ter esse olhar que naquele momento, ou ele tem que estar disponível para dar esse apoio ao meu aluno Pedro, ou então ter algum aluno para colocá-lo ali do lado para que tenha esse apoio ao Pedro. Próximo ponto. Na oralidade, o aluno não consegue recuperar as informações do texto. Então, eu já percebi que se eu pedir uma leitura compartilhada, se eu pedir de repente para o aluno fazer a leitura em voz alta, talvez ele não tenha, né, a eficácia que eu gostaria, porque ele tem um pouco de dificuldade nessa parte da oralidade e de depois lembrar as informações que estavam contidas naquele texto. Ele apresenta atraso cognitivo em relação à idade. Então, quando eu for flexibilizar as minhas atividades, eu vou ter que diminuir a dificuldade daquela atividade, né? Eu vou ter que retroceder um pouco, porque o meu aluno ainda não se encontra com um cognitivo semelhante ao ano série que ele está estudando. E para finalizar, em situações problemas, ele utiliza estratégias pessoais com desenhos, nem sempre chegando ao resultado esperado. Então, aqui, na área mais específica da matemática, quando eu for resolver situações problemas, né? Ele utiliza estratégias pessoais, então é muito importante, talvez ele não saiba a operação que ele tem que utilizar, porém ele consegue entender o contexto ali do problema e resolver estratégias que ele conhece para resolver esse problema. Mas aqui deixa muito claro que ele consegue com desenhos. Então a parte concreta e visual é muito importante para o meu aluno Pedro. Então, lendo essas características dele, eu consigo analisar quais são as potencialidades do meu aluno. Então, ele tem um bom relacionamento, ele realiza atividade de leitura e ele utiliza estratégias pessoais para resolver situações problemas. Então, é nessa parte que eu tenho que focar para evidenciar as potencialidades do meu aluno e assim fazer com que ele progrida na sua aprendizagem. E quais são as dificuldades que eu tenho que analisar, né, e em algumas situações evitar para não prejudicar a aprendizagem dele. Na oralidade, ele não recupera informações do texto, então, por enquanto, não é
uma estratégia ideal para o meu aluno e ele apresenta atraso cognitivo. Então, vou ter que fazer adaptações e simplificações na comanda das minhas atividades. Então, até aqui nós fizemos toda essa reflexão e analisamos esse estudo de caso com o aluno Pedro, que vai ser fundamental para vocês montarem no Mão na Massa a atividade flexibilizada.